Tiago, capítulo 4, versículo 7, que diz o seguinte: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Amém? Somente esse versículo, você pode se sentar. Queridos, nessa noite nosso intento ao trazer esse versículo, nosso intento ao trazer essa palavra é esclarecer. A nossa intenção aqui é esclarecer que nós, ainda que estejamos em Cristo, vivemos numa grande batalha. A nossa intenção aqui, ao ler esse texto, ao meditar nesse texto, e a nossa intenção para trazer a essa palavra, é relembrar a todos os irmãos que existe uma grande batalha. E que se nós não entendermos que isso acontece na vida do crente, o crente acaba caindo, acaba sendo enganado, né, pelo ardil do inimigo. E não é à toa que a palavra, que esse texto, ele nos orienta, em primeiro lugar, a estarmos sujeitos a Deus, a estarmos andando em conformidade com a vontade de Deus. E, mediante isso, resistir. Por que resistir? Porque há uma guerra, porque há uma batalha. E por que há uma batalha? Porque um dia, irmãos, nós estávamos num cativeiro. Um dia nós estávamos acorrentados ao pecado. Um dia nós estávamos aprisionados. Um dia, um período das nossas vidas, o que regia as nossas vidas era uma lei. E que lei era essa? A lei da morte e do pecado. Nós pertencíamos ao império das trevas. Nós éramos marionetes de Satanás. Éramos escravos do pecado. Nós não poderíamos fazer aquilo que queríamos em relação à vontade de Deus. Não, nós éramos escravos. Só que o Evangelho foi pregado. O poderoso Evangelho foi pregado. A mensagem de salvação entrou no nosso coração. O entendimento raiou na nossa mente. A escama dos nossos olhos caíram. O tampão dos nossos ouvidos foram arrancados pelo Espírito Santo. E nós olhamos, passamos a enxergar a real condição da qual nós vivíamos. Ou melhor dizendo, na qual nós vivíamos. E a gente um dia despertou e disse: nossa, eu estou aprisionado, eu estou num cativeiro. Mas a gente observou que não podia sair por si mesmo. Porém, por causa do Evangelho da salvação, que está em Cristo Jesus, nós fomos resgatados. Fomos libertos do império das trevas e transportados para o reino do Filho do seu amor, como diz a palavra do Senhor. Ao recebermos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, nós fomos justificados, ou seja, feitos sem pecado. Deixamos de ser escravos do pecado. A lei da morte e do pecado foi arrancada de nós, e o que passou a atuar em nós foi a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus. Isso é maravilhoso.
Passamos a ser filhos de Deus por causa de Jesus. Fomos justificados, feitos sem pecado. O justo viverá da fé, não é o que diz a palavra? Ou seja, Deus apagou toda a sorte de pecados, toda a condenação que havia contra nós. E nós estamos salvos com o nosso nome escrito no livro da vida. E temos a esperança de salvação, Cristo em nós, a esperança da glória, e a gente se alegra. E a gente se regozija na presença do Senhor. E é aí que muitas das vezes as pessoas param. Aqueles que foram resgatados das trevas param. Porque muitos, por causa de influência externa, como canções em rádios gospel, por exemplo, ou como pregadores, agora, uma vez na luz, começam a dizer, agora é só vitória. Quando na verdade não é. Existem pessoas que não se envolvem na obra de Deus por medo de retaliação. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Uma vez que você foi resgatado das trevas para a maravilhosa luz do Senhor, você declarou guerra contra o inferno. Eu declarei guerra contra o inferno. E a guerra está travada. E é isso que nós precisamos compreender. Que mesmo tendo sido libertos com mão forte, nós precisamos resistir ao nosso inimigo, porque ele não ficou satisfeito com a perda que ele teve. O destino dele já está traçado. O destino dele já é certo, é a condenação. E ele sabe disso. Por causa de Jesus, que o derrotou na cruz do Calvário, ele sabe disso, que ele já está condenado. Porém, ele vai usar de todas as suas artimanhas, de todos os seus ardis, para nos enganar. Para enganar aquele que às vezes está distraído. E roubar-lhe a fé. E roubando-lhe a fé, essa pessoa perde a sua salvação. E se entrega, e retorna, e volta ao cativeiro. Amados, nós precisamos compreender que a vida com Cristo não é um mar de rosas, mas é um campo de batalha e conflitos. E o inimigo das nossas almas, ele não vai poupar nenhum esforço. Ele vai se utilizar de toda sorte de armas disponíveis para nos atacar. Ele vai se utilizar de toda sorte de armas. A vida cristã, queridos, não é uma chácara de férias, mas é um campo de batalha. Não é uma ilha de descanso, mas uma arena de lutas, até aquele grande e glorioso dia em que a trombeta há de tocar, em que todos serão atraídos, todos os santos do Senhor serão atraídos até o Senhor nos ares. Até aquele dia, a nossa vida é um campo de batalha e nós não podemos esmorecer. Nós temos que resistir firmes no Senhor. No Senhor. Não é só vitória. Existem vitórias. Mas a vida com Cristo não é só vitória, só vitória, só vitória. Não, é muita luta. Jesus, ele não mentiu para nós. Jesus nos alertou: no mundo vocês terão aflições. Tenham bom ânimo, eu venci. Aleluia. Irmãos, Jesus prometeu que aqueles que fossem fiéis chegariam. Mas ele não prometeu que seria uma viagem, sabe, aquele mar, como o pessoal na Marinha fala, o mar de almirante, sem
tranquilo, pianinho, sem onda nenhuma. Não! Tem muita luta, tem muita peleja, tem muita batalha, tem muito choro. Mas uma coisa é certa, queridos: o Senhor vai à nossa frente, nos dando condições. Nós recebemos a salvação. Jesus é o autor da salvação. Mas não apenas salvação, Ele também batiza no Espírito Santo, para que nós estejamos condicionados a pelejar, para que nós estejamos condicionados a resistir ao conflito que o inimigo lança contra nós. Nós temos o Espírito Santo. E precisamos buscar por mais dele, pelo revestimento maior, porque as lutas estão aumentando, as lutas estão crescendo. Mas nós não devemos nos preocupar com isso. Nós só precisamos compreender que essas coisas acontecem. Mas nos preocupar não. Por quê, irmão? Certa feita nós estávamos falando, eu e a Vânia estávamos falando com alguém sobre isso. Sobre os ardis do inimigo. E essa pessoa: nossa, eu cheguei a ficar com medo. Não, você não tem que ter medo. Eu não tenho que temer. Por quê? Porque quando eu estava no cativeiro, eu descobri que não podia sair. Porque o dono do cativeiro era infinitamente mais forte do que eu. Mas quando eu me descobri no cativeiro, e descobri que tinha alguém mais forte do que o dono do cativeiro, eu bradei, eu gritei, eu pedi por socorro. Elevo meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. E eu bradei, e o Senhor Jesus veio e me libertou. E se Ele me libertou, Ele é muito mais forte do que o dono do cativeiro. Então por que eu vou temer? Ainda que Ele se levante, e Ele se levanta realmente, nós não podemos ignorar isso. Mas aquele que nos libertou é muito mais forte do que o inimigo. Nós só precisamos compreender, irmãos. E por isso temos algumas instruções aqui nessa noite. A primeira instrução é que nós sabemos que estamos numa guerra, nós sabemos que estamos numa batalha. Amém? E qual é o que nós não devemos fazer em relação a essa guerra? Compreendendo que estamos em guerra, qual é, ou melhor dizendo, o que não devemos fazer em relação a essa guerra? Subestimar o nosso inimigo. Queridos, uma das grandes falhas, eu me incluo nisso também, é não conhecer os ardis do nosso adversário. É não conhecer as estratégias do nosso inimigo. Falando de guerra, por exemplo, é impossível, irmãos, que um exército, por exemplo, um militar, entre numa peleja sem que antes ele estude o adversário com quem ele vai combater. Por quê? Porque ele precisa saber qual é o tipo de armamento que o adversário tem. Qual é, ou melhor dizendo, o poderio, o termo, qual é o poderio bélico que o seu oponente tem. Qual é a força de reação, qual é a força de ataque que o seu oponente tem. Eu fui militar por um tempo. Então é importante que, numa batalha, que se saiba. Porque senão, quando for existir a peleja, o exército enfrentaria o outro às cegas, sem saber qual o tipo de armamento que está sendo usado, qual a estratégia que ele costuma usar. Então tudo isso é estudado entre as forças militares. Por exemplo, Estados Unidos, China,
Eles estudam, até onde é possível, né? Até porque existe a inteligência militar também, mas até onde é possível, eles conhecem um pouco do poderio bélico de cada um, do poder de fogo, de reação de cada um, do poder de destruição de cada um. Uns sabem que um tem arma nuclear, outro sabe que o outro também tem. Enfim, então é importante, mas o que eu estou dizendo aqui não é para você procurar num livro que fale sobre o diabo, mas na palavra de Deus já tem as revelações que nós precisamos. Então a primeira coisa que nós não devemos fazer em relação a essa guerra é subestimar o nosso inimigo. Nós devemos conhecer o seu poder, o poder de ataque que ele tem, as estratégias que ele utiliza, a malignidade com que ele atua, e tudo isso dentro da palavra do Senhor. Por quê? Porque muitos, e é nisso que o inimigo ganha, muitos não acreditam que ele exista. Existem inclusive crentes que fazem até canções de afronta ao inimigo, quando deveriam cantar em louvor a Deus. Porém, nós não podemos subestimar. O que também nos leva a entender que no segundo passo desse primeiro tópico, nós também não devemos superestimar o inimigo. Como eu falei no início, existem locais, igrejas, que falam mais do diabo do que de Deus, que tratam mais de demônios do que de Deus, da palavra, do Espírito Santo. Nós também não devemos superestimar. Como eu falei agora há pouco, eu e a Vânia falávamos sobre algumas estratégias do nosso adversário, e a pessoa, nossa, eu cheguei a ficar com medo. Ora, se eu fui resgatado desse império, e aquele que me aprisionava não pôde fazer nada mediante o meu resgate, quem é mais forte? Quem é mais forte? É o Senhor, é claro. Se o diabo, ele anda ao derredor, como diz a palavra, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, se ele faz isso, ele anda ao derredor, esperando uma oportunidade para atacar, fingindo ser um leão, bramando como um leão. Eu pertenço ao leão da tribo de Judá. Você pertence ao leão da tribo de Judá. Ele não é como o leão, ele é o leão da tribo de Judá. É o poder todo poderoso, todo o poder foi dado ao Senhor nos céus e na terra. Então, olha, eu não posso, poxa, o irmão falou do inimigo, do adversário, agora eu estou com medo. Ei, a quem você pertence? Nós pertencemos a Cristo, aquele que venceu, aquele que derrotou na cruz do Calvário o adversário das nossas almas, aquele que nos aprisionava. Porém, que venhamos a entender que nós não podemos subestimar o nosso adversário e também não devemos superestimá-lo a fim de torná-lo maior do que o nosso Deus. É um versículo aqui muito interessante em relação a essa superestima do inimigo, é o seguinte: a palavra do Senhor fala: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. O inimigo está me acusando. Tem vindo coisas na minha... Irmãos, eu me lembrei de algo muito interessante. No dia em que o Senhor me libertou da prática do pecado, da qual eu vivia, o inimigo tentou fazer com que eu permanecesse. Porque, como eu já falei para vocês aqui, mas eu quero enfatizar esse pedaço,
Quando eu dobrei os joelhos, eu tinha acabado de pecar, quando eu dobrei os joelhos, uma voz, eu não sei como explicar como era essa voz, mas eu sei que era uma voz, e que disse, disse o seguinte: eu não acredito que depois de tudo aquilo que você viu e fez, você vai ter a cara de pau de orar. Foi essa voz que eu ouvi. Foi muito nítida, tanto é que eu não esqueço de citar isso. Porém, pela misericórdia de Deus, eu não dei ouvido a essa voz. E fui orar. E nesse dia Jesus me libertou. Nesse dia, o leão da tribo de Judá me libertou. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem o justifica. O segundo passo, dentro dessa questão de nós resistirmos ao diabo, primeira coisa é que o que nós não devemos fazer em relação a essa guerra que a gente entende que nós entendemos que estamos. 1.1 é subestimar o nosso inimigo. 1.2, superestimar o inimigo. E agora o tópico 2. Nós precisamos, biblicamente, claro, conhecer as características desse inimigo. É importante a gente saber. No mundo militar é assim. Só um exemplo que eu me lembrei agora. Existem exércitos de países que não sabem, ou melhor, que têm uma habilidade maior em determinado tipo de terreno. Existem exércitos que sabem ou porções de alguns exércitos que são treinados exaustivamente em determinado tipo de solo, em determinado tipo de terreno. Tem algumas habilidades. Só para citar como exemplo. E nós precisamos compreender, biblicamente, quais são as características do nosso adversário. 2.1. Eles são malignos, dominadores desse mundo. São forças espirituais do mal, que operam na esfera de uma realidade invisível. São agentes secretos do mal. Queridos, nós precisamos entender que a batalha é espiritual. E para resistir e para lutar numa batalha espiritual, só usando armas espirituais. Não é na força da carne, não é na força do nosso braço, não é agindo humanamente falando, mas agindo segundo a orientação da palavra do Senhor. E eu me lembro de Efésios no capítulo 6. Abri aqui em Efésios. Efésios capítulo 6. Aleluia. Olha só que coisa maravilhosa. Vou ler aqui só o versículo 11 por enquanto. Revestivos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Vou deixar aberto aqui em Efésios. Então é muito importante a gente entender que a gente precisa estar revestido de Deus. Estando sujeito a Deus, fazendo a vontade de Deus, naturalmente eu vou me revestir de toda a armadura de Deus. Se eu me sujeito a Deus, como diz o texto de Tiago que a gente leu, eu estarei apto para resistir ao diabo e ele vai fugir. Se eu faço a vontade de Deus,
E para fazer a vontade de Deus, precisa conhecer a Deus. E para conhecer a Deus, eu preciso ter intimidade com a palavra. E para conhecer a palavra e ter intimidade com a palavra, eu preciso meditar na palavra. E assim eu vou me cingindo com toda a armadura de Deus. E assim eu vou me vestindo com toda a armadura de Deus. Porque mediante a palavra eu vou recebendo mais fé. Eu vou tendo mais esperança. Eu vou conhecendo mais ao meu Senhor. Eu vou sendo mais capacitado por Ele. Eu vou ganhando mais ousadia, mais intrepidez. E quando o adversário vem, eu estou preparado para resistir ao seu ataque. Por quê? Porque o Senhor faz isso. O Senhor adestra as nossas mãos para a guerra, mediante a sua palavra. E não é uma guerra física, a guerra é espiritual. Só que muitos têm ficado pelo meio do caminho porque não entendem isso. Porque uma vez estando em Cristo, acham que é só vitória, acham que não terão lutas. É gente que um dia foi liberto do pecado, da prática do pecado, e está tudo bem, e vai caminhar no mar de rosas. Não! Algum tempo atrás eu liguei para um jovem, e ele vivia no homossexualismo. E houve uma recaída desse jovem. E eu liguei para ele. E naquele dia eu me entristeci muito com as coisas que ele me disse. Porque ele fez questão de dizer que gostava daquela... Era um jovem que tinha acabado de passar pelo batismo nas águas. E passando-se um período curto de tempo. Ele disse não, que ele gostava daquela prática, que ele vivia mesmo, e que era assim mesmo, e que ele era assim mesmo. Mentira! Uma arma de Satanás. Mentira! Uma mentira do diabo na mente desse jovem. É assim que ele age, é assim que ele trabalha. Enganando. E foi desde o início da criação, distorcendo a palavra, mentindo, trazendo meias verdades. É assim. E aquele jovem achando que a vida dele deveria ser daquela forma, quando não é. Por quê? Porque ele foi resgatado daquela prática, havia sido resgatado, passou pelo batismo. Porém, provavelmente, eu não estou afirmando, irmãos, não tenha sido alertado de que uma vez liberto do cativeiro, o dono do cativeiro viria com fúria para cima dele. Talvez não tenha sido alertado, talvez não tenha sido devidamente preparado. Porque aquele jovem não conseguiu resistir e acabou caindo. E infelizmente, eu não liguei mais para ele. Até fazia contato por WhatsApp, mas depois de um tempo eu parei. E eu não sei mais como ele está. Porém, eu quero falar aqui para você da internet. Ou até mesmo se tem alguém aqui com esse tipo de problema. Enquanto eu meditava sobre isso no meu lar, eu creio que foi o Senhor que me alertou para dizer isso aqui. Eu não conheço a vida particular, a não ser da minha esposa e da minha filha que moram no meu lar, mas a mente, o que anda na mente de vocês eu não sei, nem da minha esposa nem da minha filha. Mas se tem alguém aqui nessa noite, ou alguém assistindo pela internet, que tem sido atacado por influências homossexuais, é possível, eu não sei porque eu estou dizendo isso,
Eu não sei porque o Senhor colocou isso no meu coração, lá no meu lar. É possível que alguém que esteja aqui esteja sendo atacado por esse tipo de influência. Eu vou te dar um alerta. Resista em nome de Jesus. Você não nasceu assim. Você não nasceu assim. Isso é uma mentira do inferno. Isso é um ataque do inferno para tirar você da presença de Deus. Resista em nome de Jesus. Clame pelo sangue de Jesus. Não se entregue, porque é isso que o inimigo quer. Ele fica lançando setas, dardos inflamados contra a sua mente, dizendo que você é assim, que você gosta dessa prática, mas é uma mentira. Lembre-se de que é um ataque. Ele não está satisfeito porque perdeu você do cativeiro dele. E uma vez no cativeiro dele, você iria para o mesmo lugar de destino para onde ele vai. E ele estava feliz da vida com isso. Só que ele perdeu você. Perdeu você para o autor da vida. E ele não está satisfeito com isso. E ele vai te atacar de todas as formas. Por isso é importante que você esteja sujeito a Deus. Por isso é importante que você esteja cingido de toda a armadura de Deus, da palavra de Deus. Esteja completamente alimentado de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, para que você possa resistir. E ele vai fugir de você. Então, em nome de Jesus, não aceite isso. Não aceite as dúvidas que o adversário coloca na sua mente. Dúvidas em relação ao Evangelho. Dúvidas em relação à santa e poderosa palavra de Deus. Rejeite isso em nome de Jesus. Tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Aleluia. 2.2. O diabo e seus demônios são os nossos inimigos. Voltando aqui na questão da característica do inimigo. São os nossos inimigos e não as pessoas. Será que você lá no seu trabalho tem aquela pessoa que declaradamente não gosta de você? Ou na faculdade, ou no colégio, ou um vizinho seu? E ela levanta a bandeira de ódio contra você, e você não deu motivos aparentes para ela. A sua luta não é contra ela. Não é. Eu não posso afirmar, tá, irmãos? Não tenho certeza, até porque eu não posso afirmar com certeza, mas há indícios, tá, de que o meu desligamento de onde eu estava tenha sido por causa do Evangelho. Não posso afirmar, obviamente eles não vão falar. Você acha que eu fiquei com raiva da pessoa quando alguém me contou, olha, eu acredito que foi porque você entregou um folheto para ele, para essa pessoa, no dia que essa pessoa foi lá visitar o seu setor de trabalho? Eu não sei. Mas você acha que eu fiquei com raiva? Eu fiquei feliz. Falei, bem, se foi por isso, então glória a Deus. Se foi por causa do Evangelho, tomara que tenha sido, louvado seja o nome do Senhor. Se eu disser para vocês que eu não senti, eu estou mentindo. Eu senti, e muito. Um pouquinho mais de uma década. Mas, se de fato foi isso, nossa, como eu fico feliz. Sinal que a luz do Senhor está aumentando, né? Se foi por isso, mas eu realmente não sei. Colega que comentou comigo, que achava que o motivo tinha sido esse. Porque foi uma surpresa para todos lá, né? Inclusive para mim. Mas as pessoas não são os nossos inimigos.
essa pessoa não é minha inimiga de forma alguma. Ela está nas trevas. Ela não pode enxergar a luz. Ela é uma marionete. Ela não consegue discernir a mão direita da mão esquerda, espiritualmente falando. Ainda que a gente se entristeça, a gente precisa compreender que quem está nas trevas vai agir em conformidade com aquilo que as trevas faz. E a gente não pode reagir da mesma forma. A gente tem que pagar o mal que nos fazem com o bem. Irmãos, eu me lembro que é um pequeno testemunho que eu tenho. Eu me lembro que uma certa feita aconteciam umas coisas ali onde eu moro que me deixaram muito, mas muito chateado. Infelizmente, eu não vigiei e desejei mal para a pessoa que estava fazendo aquilo. Não vou entrar em detalhes, mas a pessoa chegava alterada, né, em casa e faziam algumas coisas que me deixavam muito irritado, muito. E um dia eu, com raiva mesmo, com ira, eu disse: tomara que essa pessoa encontre alguém mais valente do que ela, e ela vai ver o que é bom. Imediatamente o Espírito Santo disse: o que você disse? Qual é a sua função? É falar isso? É desejar o mal para essa pessoa? Você tem que orar por ela. E repreendido pelo Espírito Santo, naquele dia que eu falei isso, eu fui orar por essa pessoa. Minha esposa deve se lembrar desse dia. E eu comecei a orar, pedir perdão ao Senhor por eu ter desejado mal por aquela pessoa. E comecei a orar, e de repente o Senhor me toma, enquanto eu orava por aquela pessoa. E o Senhor abre a minha boca e diz que Ele estava livrando aquela pessoa, enquanto eu orava, que Ele estava livrando aquela pessoa de uma emboscada de morte. Enquanto eu orava por ela. O Senhor me toma, abre a minha boca e diz que Ele estava fechando uma sepultura para aquela pessoa e a estava livrando de uma emboscada de morte. E eu, bem temeroso, depois de alguns dias, procurei a pessoa e disse: olha, eu não sei se você acredita nas coisas de Deus, mas eu preciso te dizer algo. Deus me disse que está livrando você de uma emboscada de morte. Ele ficou meio chateado, mas depois de algum tempo, a gente ficou sabendo que o amigo dele se foi. E ele nesse dia, ele não foi se encontrar com o amigo para fazer algo de errado por causa da sua esposa. E ele estava se preparando para ir, mas ele não foi por causa da sua esposa. E ali, ele não sofreu dano algum. Ele não se converteu, mas ali ele não sofreu dano algum. E o amigo dele, que ia para, vamos dizer assim, para bagunça com ele, acabou morrendo numa emboscada. Então, esse pequeno testemunho que eu estou contando é para a gente perceber que o nosso inimigo não é aquele físico, não é aquele que a gente toca, mas é aquele que está por trás dessas pessoas. E vejam o zelo de Deus por aquela pessoa que ainda não se converteu. Deus poupou-lhe a vida. E talvez, provavelmente, deve ter poupado outras vezes também. Mas naquele dia em que eu resolvi orar por ele, Deus me revelou
o que ele estava, a proteção do Senhor, a misericórdia do Senhor para com aquela alma. Então, meu irmão, se você, seja lá qual for a situação, tem vivido algum tipo de problema, alguém tem pisado no seu pé, tem pisado no seu calo, seja lá onde for, ore por essa pessoa. A batalha não é contra ela, ela precisa de salvação. Talvez ela esteja sendo oprimida por Satanás. E você orando por ela, Deus pode libertá-la, Deus pode abrir os olhos dela. Amém? Não podemos, melhor dizendo, precisamos nos unir para declarar guerra contra o nosso verdadeiro adversário. Como eu disse, o nosso adversário não são as pessoas. Então, nós precisamos nos unir, irmãos, ainda mais, para declarar guerra contra o nosso real adversário, que é o diabo e seus anjos. Não são as pessoas, ainda que pisem no nosso calo, não são. Elas são influenciadas, porque elas são escravas do diabo, escravas do pecado. Algo interessante que eu anotei aqui: não podemos fazer do inimigo um aliado, e do aliado um inimigo. Enquanto eu desejava mal para essa pessoa, eu estava me aliando a quem? Infelizmente, sem vigilância, ao inimigo, torcendo que acontecesse um mal com ela. Mas louvado seja o nome do Senhor, repreendido pelo Espírito Santo. Quando eu fui orar por ela, por essa pessoa, me tornei um aliado dela. Porque uma prova de amor por alguém que nos fere, que nos machuca, é a gente gastar tempo orando por essa pessoa. Então ore. De repente conversar não adianta. A pessoa não gosta nem um pouquinho de você, então talvez chamar para conversar não adiante, seja pior. Mas orar, não, orar é maravilhoso, irmãos. Através da oração Deus quebra cadeias. Olha a libertação que Deus revelou, ou melhor, o livramento de morte que Deus revelou a essa pessoa que eu estou comentando, que eu acabei de comentar com vocês. Então, em nome de Jesus, pessoas não são nossas inimigas. 3, já estamos quase finalizando. Além de tópico 1, nós falamos o que não devemos fazer em relação a essa guerra. E nos subtópicos, subestimar o inimigo e superestimar o inimigo. No segundo tópico, característica do inimigo, né? E nós falamos aqui no 2.1 que eles são malignos, dominadores. E no 2.2 falamos que os nossos inimigos não são as pessoas. E agora no tópico 3, estratégia do inimigo. Eu até falei, né, já algumas, para que eu não viesse a esquecer delas, quando eu falei da questão do homossexualismo. Mas eu quero falar algumas, não vou citar todas aqui que eu escrevi. Mas, vamos lá. Embora cativos, os que não estão em Cristo vivem num cenário ilusório de falsa liberdade. Quem não é de Cristo, ele está cativo. Porém, essa pessoa vive num cenário como se fosse uma miragem. Ele está vivendo numa falsa liberdade. Ele não consegue enxergar que ele está cativo, que ele está preso. Ele não consegue. Ele não consegue enxergar que ele pertence ao império das trevas. Não consegue. E Satanás trabalha para isso. Porém, irmãos, o maior arsenal disponibilizado de ataque é contra a igreja do Senhor. Embora quem está lá fora, o inimigo trabalhe para que essa pessoa permaneça lá fora e não perceba seu estado de perdição, o trabalho maior dele, o arsenal maior dele,
é contra a igreja do Senhor. Sabe por quê? Porque a igreja é uma ameaça para ele. A palavra do Senhor declara que as portas do inferno não prevalecerão contra quem? Contra a igreja do Senhor. Porque a igreja é do Senhor. Ele é o cabeça. E quem pode? Quem tentará contra o braço forte do Senhor? Quem impedirá o seu agir? Então, o que ele vai fazer? Quem é a igreja? É o prédio? Não. A igreja é quem? Você e eu. Nós. Nós somos a igreja. Então o ataque vai vir para cima de quem? Cima de nós. Quanto maior a responsabilidade, maiores são os ataques. E maior a nossa responsabilidade de cobrir o nosso pastor. Então, irmãos, porém, ele tem diversas formas de atacar. Vou citar algumas aqui por causa do tempo. Uma das coisas que o inimigo ama fazer, e meditando nisso aqui, isso acontecia, eu cheguei à conclusão de que isso acontecia comigo. Furta a palavra semeada no coração. É uma estratégia dele. E por que ele faz isso? Para que a pessoa não tenha fé. Para que o coração da pessoa permaneça endurecido. Porque a semente é lançada, o solo está enrijecido, a semente não entra. Não entrando, não vai produzir. Por que tem pessoas, como eu era, que passam décadas dentro da igreja e não se converteram? Porque sempre tem a palavra furtada do seu coração. Por quê? Porque não abrem o seu coração para receber a palavra, porque não a recebem com fé. Por que alguns irmãos lá de Roma, especificamente falando da carta aos Hebreus, abandonaram a fé? Mesmo tendo ouvido a palavra, como os demais que resistiam firmes, porque não receberam a palavra com fé. Porque a palavra era semeada e o solo era um solo rígido. Então, uma das estratégias do inimigo é furtar a palavra semeada no coração. E o que nós precisamos fazer para que isso não aconteça? Orar. Clamar ao Senhor: Senhor, guarda o meu coração. Que o Senhor leve cativa a minha mente no momento da ministração da palavra. Porque o inimigo trabalha para roubar a palavra do nosso coração. Ele é o mais interessado em fazer isso. Ele é o mais interessado. E quanto tempo, eu creio, eu cheguei a essa conclusão ao estudar um pouco sobre isso, que eu ouvia, mas não ficava. Olha quanto tempo eu perdi dentro da igreja, mas perdido na casa do Pai, sem uma conversão verdadeira, vivendo na prática do pecado. Por quê? Porque a palavra não entrou no meu coração durante muitos anos. Então, uma das funções do inimigo é essa, uma das estratégias. Se ele não consegue impedir você de chegar aqui, ele vai se utilizar de vários meios para fazer você se distrair, para fazer com que eu me distraia, para que eu não ouça a palavra. E ouvindo a palavra, ainda assim, procurando dar ouvidos à palavra, vem muitas distrações. Quantas vezes, sentado ali, vou falar o que aconteceu comigo. Isso eu posso falar, aconteceu comigo. Ouvindo a palavra, sendo ministrado pela palavra, vinha um outro tipo de assunto completamente diferente na minha mente, irmãos.
Para que isso? Para que aquela palavra não entrasse mais no meu coração, para que não gerasse fé no meu coração, para que não me constrangesse e eu não viesse a me arrepender de alguma coisa que estava sendo dita aqui, de alguma exortação que estava sendo dada aqui. Então vejam como ele é ardiloso. Não é porque estamos dentro da casa do Senhor, reunidos aqui, que estamos imunes. Não vai acontecer nada. Não, em todo momento, inclusive nesse momento, nós precisamos estar vigilantes. Até mesmo com os nossos pensamentos. Porque assim como vem algumas distrações que parecem bobas, vem coisas muito pesadas também. Queridos, eu me lembro, mais uma coisa que aconteceu comigo. No período pós-despertamento, eu me lembro que no trabalho, em espírito, tá? Não deixava de fazer minha função, não. Em espírito, eu estava em oração. Eu orava um pouco, assim, eu usava uma extensão de tempo boa para orar. E algumas vezes, irmãos, vinham palavras muito pesadas na minha mente. Eu ficava horrorizado. Eu falei, meu Deus. E às vezes eu parava. Eu não estava entendendo ainda, estava começando a compreender um pouco mais, mas eu falei, não vou parar não. Eu estou adorando ao Senhor. Se é a minha carne que está reagindo à minha nova natureza, que Deus colocou em mim, então eu preciso ser liberto disso. Porque vinham coisas pesadas enquanto eu estava orando. Vinham coisas pesadas na minha mente. Xingamentos. Palavras profanas na minha mente, enquanto eu estava ali orando, adorando ao Senhor, não de olho fechado, mas trabalhando ali, mas na mente, buscando ao Senhor, falando com o Senhor, porque era possível que eu fizesse isso ali, na minha função. E às vezes acontecia isso. E eu fiquei preocupado, eu falei, puxa. E sabe o que acontecia depois disso? Você acha que você se converteu? Olha a estratégia. Você acha que você é de Deus? Por que você está xingando? Aqui. Eu não costumo, nem antes eu costumava fazer isso. E vinha isso na minha mente depois. Vejam a estratégia. Uma outra coisa, irmãos, que eu acabei de me lembrar. Relacionamento. Nós precisamos vigiar. Casados. Não está nem aqui. Mas Paulo nos ensina a não nos afastarmos muito tempo da intimidade com as nossas esposas e vice-versa. A não ser que haja um consentimento mútuo e ainda assim por um curto espaço de tempo, para que nós não sejamos ambos, tentados. E será que nós temos vigiado nessa parte? Porque o inimigo não brinca, irmãos. E o que acontece? O casal esfriou. O casal esfria no seu relacionamento íntimo. Aí o inimigo sempre coloca, alguém ou situações, seja lá o que for, para que aquilo continue. Pode ser um adultério, pode ser uma separação. Vejam o ardil. Primeiro ele separa. Primeiro ele trabalha para causar o esfriamento. Depois ele começa a colocar coisas. Aí você... Eu não, Mas o pastor deve ter experiências nessa área.
Talvez o pastor já deve ter ouvido, mas a gente não se ama mais. Eu, particularmente, já ouvi relatos disso. Como não ama mais? O amor esfriou. Esfriou como? O inimigo. Ele trabalhou e não houve uma vigilância. Queridos, a menos que haja algum tipo de doença, de problema, os casados precisam da intimidade, porque a intimidade é um dom que Deus entregou para nós, casados. E nós não podemos negligenciar isso. Porque ainda que você ou a sua esposa não corra para o adultério, não corra para a pornografia, e a mente? O maior campo de batalha fica vulnerável. Fica vulnerável. Então nós não podemos ignorar. Nós precisamos vigiar, irmãos. Casais cristãos, precisamos vigiar nesse aspecto também. Em nome de Jesus. Vou finalizar aqui. Deixa eu ver, separar mais algumas coisas aqui. Outra coisa, eu já até comentei, né? Dúvida sobre a palavra de Deus. Isso aconteceu lá em Gênesis. Deus deu uma ordem para Adão e Eva. E depois a serpente vem e fala: não foi isso que Deus te falou, não. Foi isso, não. Não é bem assim, não. Olha só. O desfecho da história a gente já conhece, né? O pecado entrou no mundo. Paulo ensina isso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por meio do pecado entrou a morte. Logo a morte passou a todos os homens, por isso todos pecaram. Por quê? Dúvida. Deus falou: certamente morrerás. Aí a serpente vem para ela e fala: não é assim não. Ele sabe que no dia em que vocês comerem do fruto, vocês vão ser igual a ele. E eles caíram. Então não deixe espaço para dúvidas. Irmãos, quando o pastor Alan enfatiza aqui sobre os pregadores da internet, hoje pela manhã ele comentou isso também, ele não está exagerando não, irmãos. É zelo, é cuidado. O que talvez a gente não consiga perceber, ou muitos não consigam perceber, é que por trás daquele vídeo existem demônios atuando. Demônios. As pessoas não conseguem perceber isso. Existe uma atuação maligna, pesada, forte, grande. É por isso que tem muita gente sendo levada. É muita gente falando que não precisa congregar hoje em dia. Quando você nitidamente vê na palavra, pela palavra, que é importante, que é necessário estar junto, congregando. Como foi dito aqui pelo pastor agora, um pouco antes de eu começar a ministrar a palavra. Você quer ver uma coisa? A gente já está finalizando, tá, irmãos? No capítulo 6, versículo 12, eu não vou ler. Foi até uma conversa que a gente teve com o pastor Geraldo, né? Ele comentou, fez esse comentário. Eu também não vou me aprofundar muito. Mas lembra desse ano, 2020, do que está acontecendo. No capítulo 6, no versículo 12 de Daniel, foi estabelecida uma lei de que nenhuma petição deveria ser feita a nenhum Deus
Ou seja, era algo para todos. Para todos. Porém, apesar de ser, ou parecer, melhor dizendo, para todos, tinha um objetivo: atingir o servo de Deus. Vocês estão conseguindo compreender o que está acontecendo em 2020? Uma conversa que a gente teve. Ele comentou isso e eu guardei. Falei, nossa, que revelação. Naquele período lá foi para todo mundo, não foi só para um, não foi só para Daniel, não. Mas o objetivo era afunilar em quem? Daniel. Olhe os acontecimentos. Não, mas é o mundo inteiro. Não, mas não é só... A gente não pode ignorar os ardis do inimigo, não, queridos. Poxa, o pastor Alan é tão radical, louvado seja Deus por isso. Queridos, haja o que houver, aconteça o que acontecer, nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. Nós temos que estar juntos, nós temos que congregar para a glória e para a honra do nome do Senhor. Porque o diabo quer nos separar. Preste atenção. Despertemos. Despertemos. Foi maravilhoso quando o pastor Geraldo falou sobre, nossa. E pensar, irmãos, que eu quase fiquei. Mas Deus usou pastor Alan. Deus usou o pastor Alan. Incentivando, não. Vamos continuar. Conclamando, convocando aqui. A gente depois passou a vir orar aqui fora. Mas eu louvo a Deus pela vida dele. Porque eu me assustei. Nossa, o que está acontecendo? Eu não tinha percebido isso aqui. De Daniel, capítulo 6, versículo 12. Há alguns dias atrás o pastor comentou isso. Então, a gente não pode ignorar os ardis do nosso adversário, irmãos. E a gente não pode parar. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, a gente não pode parar. Lembrando que o inimigo também, ele, numa de suas estratégias, ele se transfigura em anjo de luz. Ele engana por falsos milagres. Eu não vou me deter muito aqui. A gente já está finalizando. E ele semeia o joio no meio do trigo. Tudo isso são estratégias do inimigo, irmãos. São várias estratégias que ele se utiliza. Então, nós não podemos ignorar os ardis do inimigo. Uma outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar para você é que muitas vezes a gente está passando por uma peleja. Às vezes a gente está em oração, a gente passa uma peleja espiritual, ou até física mesmo, né? Mas causada pelos inimigos. E em alguns momentos, aquela batalha para. Eu não sei se já aconteceu isso com você. Você está passando um determinado tipo de batalha, seja ela qual for, e de repente... Aí você se dispõe a orar, se dispõe a atacar, a contra-atacar em oração, com a arma correta, e de repente para. Aí o que acontece? A gente relaxa. E parece que tivemos vitória, não é isso? Mas a nossa vida não, aqui nessa terra, nesse caminho de peregrinação, a gente não pode fazer isso. A gente não pode relaxar. É uma orientação do Senhor para nós, irmãos. A batalha vem e quando a gente obtiver a vitória contra a batalha, a gente não pode parar. Você estava orando? Então não para, continua. Porque é nessa parada que o inimigo lança um outro ardil. É nessa parada que o inimigo lança um outro tipo de ataque. E a gente fica nessa inconstância. A gente graças a Deus passou.
Passou não, ele só está esperando uma outra oportunidade. E nessa respirada que a gente dá, ele ataca de novo. Apesar de ser alguém que já foi derrotado, eu volto a repetir. Ele é persistente, irmãos. Ele quer levar o máximo de almas com ele. E a gente não pode ignorar isso. Nós não podemos parar. O que diz a palavra do Senhor? Orai sem cessar. Por que Paulo escreveu isso aos Tessalonicenses? Porque era necessário que nós não viéssemos a dar tréguas. Porque a trégua aparente que o inimigo dá é uma reorganização. É igual também numa batalha, queridos, militar. Às vezes uma parte é assolada e aparentemente é uma trégua, mas às vezes é uma reorganização e um estudo para um ataque diferente, para um contra-ataque. No mundo militar é assim. Às vezes uma tropa foi atingida aqui de um lado e aparentemente ela desiste, mas ela está se reorganizando para contra-atacar muito mais forte. Então a gente não pode parar. Em nome de Jesus. Agora, finalizando, como diz o pastor Sandro, finalmente. Como resistir? Como resistir ao diabo? Nós já falamos, o próprio texto fala aqui para a gente, se sujeitando a Deus. E como eu me sujeito a Deus? Nós já falamos no início. Efésios, capítulo 6, a partir do versículo 10, que diz o seguinte: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Eu me fortaleço no Senhor e na força do poder dele, não no meu. Eu vou orar e porque eu vou orar, não. Eu vou orar porque eu creio no meu Senhor, o leão da tribo de Judá, o meu capitão, o general de batalha que vai à minha frente. É ele quem guerreia as minhas guerras. E é ele quem vence, porque eu não posso, mas por meio dele eu sou mais do que vencedor. Então, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. É isso, é confiar plenamente no Senhor. Que a arma mais poderosa é o quê? Oração. É a arma mais poderosa. Fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos, pois, de toda a armadura de Deus. Toda, não parte dela. Toda a armadura de Deus. Para que possais estar o quê? Firmes. Contra quem? Contra o quê? Contra as astutas ciladas do diabo. Para que eu possa resistir. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. O dia mau é aquele momento de ataque, do feroz ataque. E havendo feito tudo, relaxai. Está escrito isso? Não. Dá aquela... nossa, que luta. Não, irmãos. Ficar firmes. Você não está cingido da armadura? Não tira, não. Venceu? Ele fugiu? Não tira a armadura, não. Porque vem um outro tipo de ataque. Não tira, não. Continua. Continua pedindo: Senhor, me dá discernimento. Senhor, eu não posso parar. Me ajuda, Senhor. E é assim, irmãos. E é dessa forma. Passei bastante do horário. Mas eu acredito que é dessa forma, queridos. Precisamos nos sujeitar a Deus. Resistir ao diabo. E ele vai fugir. Mas quando ele fugir, que nós não venhamos a relaxar. Mas, como diz Paulo, escrevendo aos Efésios, depois que ele fugir, que a gente permaneça firme. Firme. Cingido com toda a armadura de Deus, sem baixar a nossa espada. Porque os dias são maus. O ataque é feroz.
O engano é real. Muitas das vezes, alguém está firme, mas os dardos inflamados do adversário vem batendo, e não há um contra-ataque, vem batendo, e a pessoa acaba se afastando, se esfriando. E essa palavra é para que isso não aconteça. Não aconteça com você. Não aconteça comigo. O ataque é real, nós estamos em guerra e vamos estar em guerra até a volta do Senhor. Não se engane. Em um nome de Jesus, amados irmãos, não se engane. O ataque vai permanecer, a guerra vai permanecer. Ela pode ter algumas pausas, mas ela permanece. A vida com Cristo é assim. A verdade do Evangelho é essa. Nós incomodamos ao inferno. O inferno não está satisfeito com a igreja do Senhor, e então nós precisamos estar preparados. Não podemos nos enganar, não podemos achar que é só vitória, que é mar de rosas, não. Tem muitas dificuldades. Importa que nós entremos no céu mediante a muitas provações, muitas dificuldades. Mas se nós perseverarmos até o fim, irmãos, tem uma coroa preparada para nós. Coroa da vida. A coroa da vida está preparada lá no final. Você vai ter que pisar nos espinhos. Chorar muito. Sofrer muito. Por amor ao Senhor, mas vai valer a pena. Paulo diz essa leve e momentânea tribulação. Olha o que Paulo diz, irmãos. Produzirá em nós um peso tão excelente de glória. Paulo disse isso, e quem era Paulo? Quem foi Paulo? Alguém que sofreu sobremaneira por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. Alguém que não desistiu, mas que perseverou até ao fim, que combateu o bom combate, acabou a carreira e guardou a fé. E nós devemos imitá-lo para a honra e glória do nome do Senhor. Não desistamos, amados irmãos. Não desistamos em nome de Jesus. Não permita que a dúvida entre no seu coração, mas que a fé nas promessas de Cristo, naquilo que o Senhor Jesus prometeu para nós. Tenha fé em nome de Jesus. Tenhamos fé para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Coloque de pé. O título dessa mensagem é Resistir é preciso. Amém? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Pai de amor, Pai de graça, de infinita bondade e misericórdia. Senhor, eu te agradeço, Pai, por essa tão rica oportunidade, Deus, que o Senhor nos trouxe, Pai amado, de trazer essa palavra, Pai, para nós, ó Senhor. Eu também me incluo nisso, Deus. Te agradeço, Senhor amado. Senhor. E eu peço que o Teu Espírito Santo, Pai, possa ministrar mais profundamente em cada coração, Pai. Senhor, aquilo que as minhas palavras não conseguem alcançar, que o Teu Espírito Santo, Pai amado, faça, Pai amado, para a honra e glória do Teu nome santo, Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Senhor, que todos nós, ó Senhor, saibamos, ó Pai, que há uma guerra e que essa guerra é real, Pai, mas que o Senhor nos condiciona, Pai, que o Senhor nos adestra, Senhor amado, para a glória do Teu nome, Senhor amado, e que não devemos desistir, Senhor, não devemos nos intimidar, Senhor amado, com a demonstração de força, Pai, do nosso adversário, Senhor, porque maior é o que está em nós, ó Pai amado. Senhor, mas que verdadeiramente, Senhor amado, venhamos a crer em Ti, Pai, em todo o tempo, Pai amado, apesar de qualquer adversidade, Pai. Em nome de Jesus, ó Senhor.
E mais uma vez, ó Deus, eu não sei se essa pessoa está aqui ou se está ouvindo pela internet. Ah, Senhor, essa pessoa que vem tendo pensamentos, ó Pai, voltados ao homossexualismo, Senhor, que tem recebido sugestões, Pai amado, dardos inflamados de Satanás na sua mente, Pai. Em nome de Jesus, eu repreendo tudo isso agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você tenha a sua mente lavada, que você tenha a sua mente purificada pela palavra. Em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, eu venho repreender toda a sugestão do inferno na sua mente. Em nome de Jesus. E que você tenha a sua mente curada, limpa, pelo poder que é no nome de Jesus. Em nome de Jesus. Não se renda, mas creia em Cristo. Tenha fé para a honra e para a glória do nome do Senhor. Resista ao diabo, esteja sujeito a Deus e ele fugirá. Amém? Para a honra e para a glória do nome do Senhor. A Deus toda a glória.